Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, vocês estão no canal Bíblia Sagrada, Sã Doutrina Equilibrada. E se Jesus voltar, como fica a situação dos irmãos que foram disciplinados? O que acontece com o irmão que foi colocado em disciplina por ter pecado? E a partir de então, ele foi lá e confessou ao pastor que pecou, que errou e se arrependeu. E aí esse irmão foi colocado em disciplina, ou a irmã, tanto faz. E o que acontece se Jesus voltar? Bom, vamos parar para analisarmos as situações. Existem pessoas que estão pecando e não confessam seu pecado a ninguém ou ao pastor. Por exemplo, se uma pessoa, ela corriqueiramente pratica o pecado da mentira, ela vive mentindo, enganando, ela compra e não paga, ela faz dívidas e não paga, esse tipo de pecado aí. E vamos supor que essa pessoa não fale para ninguém, não confesse, não busque uma ajuda, nem nada disso. Ela continua pecando ali e tudo bem. Mas, aparentemente, ela não está diante das pessoas praticando pecado algum. Ou seja, porque na mente desta pessoa, ou na mente da maioria na igreja, é normal mentir, só que é pecado também mentir. Então, se Jesus voltar, essas pessoas certamente ficarão, porque são mentirosas e amam a mentira. Devemos observar também que existem irmãos que eles pecam, ou seja, o pecado comum e que com certeza dá disciplina nos dias de hoje é somente o pecado da imoralidade ou o pecado do adultério, fornicação e por aí vai, pecado sexual. Então, o que acontece? Se esse irmão ou irmã pecarem praticando ato sexual, eles vão ser disciplinados, certamente. E, por exemplo, o pastor dá um período ali, um tempo de banco, um tempo de disciplina, vamos supor aí 1 ano, 3 anos, até 6 anos de disciplina. E se Jesus voltar enquanto esses irmãos estão em disciplina, o que acontece? Essa é a dúvida aí que a grande maioria que não lê a Bíblia, não entende o que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala sobre isso, essa maioria não entende e acha que esse irmão ou irmã que está em disciplina estão separados do céu, ou seja, que não vão ser arrebatados. Isso é uma grande falácia, uma falta de conhecimento gigantesca. Somente a Bíblia pode nos dar essa resposta. Em primeiro lugar, Deus é eterno. É o que vemos em Isaías capítulo 57, versículo 15. Em segundo lugar, Ele é o Pai da eternidade. É o que vemos em Isaías capítulo 9, versículo 6. E em Salmo 90, versículo 2. Na eternidade não há um tempo para todas as coisas. Por isso, Deus tem o tempo em suas mãos. Vemos essa verdade no episódio de Josué e de Ezequias. E hoje os dias sendo abreviados, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 22. Então, irmãos, a partir disto, nós entendemos pela palavra de Deus que Deus é eterno, ou seja, para Deus não existe tempo e espaço. Então, lembra do que eu disse lá no início de que quando um pastor ele propõe um tempo de disciplina para o disciplinado, para o irmão ou para a irmã que pecou, ele estabelece ali um tempo de disciplina, só que para Deus esse tempo não existe, ele não faz parte desse tempo. O tempo de Deus é outro tempo, ou seja, é eternidade. Salmo 90, versículo 2, de eternidade a eternidade. Então, para Deus não existe esse tempo que existe para a gente, ok?
Kairos é uma palavra de origem grega que significa momento certo, tempo oportuno, em oposição a Cronos, que traz a ideia de tempo sequencial, cronológico, quantitativo. Deus colocou a eternidade no coração do homem, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Mas o corpo do homem está submetido ao tempo, Cronos, Salmo 90, versículo 10. Vejam aí a verdade. Então nós temos o tempo de Deus e o tempo do homem. E Deus, nós vemos aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas o corpo, ele é submetido ao tempo, né? Ou seja, o corpo se desfaz com o tempo, o corpo envelhece, o corpo está sujeito à morte. Então, o que acontece? Temos dois tempos, o tempo de Deus e o tempo do homem. Por mais que o pastor ele diga que a pessoa deve ficar disciplinada durante 1 ano, 6 meses, 3 anos, 10 anos, isso não faz diferença alguma para Deus, porque Deus ele é eterno, ele vive na eternidade, ele é a vida. Então, quando uma pessoa ela peca diante de Deus, essa pessoa ela deve pedir perdão, tem o arrependimento, e logo em seguida ela pede perdão a Deus pelo pecado que ela cometeu. E por mais que o pastor coloque essa pessoa de 1 ano a 10 anos de disciplina, em disciplina, 6 meses e por aí vai, não vai ter diferença alguma na volta de Cristo. Quando Jesus voltar, ele quer encontrar a pessoa na posição, entende? Ele quer encontrar a pessoa santificada. Então a pessoa pecou e ela pediu perdão, ela se arrependeu e pediu perdão, ela já está preparada para ir para o céu. Ela está preparada para o arrebatamento, por mais que ela esteja disciplinada ali diante da igreja. Entendeu? Porque a situação de salvação, ela não diz respeito ao homem, mas diz respeito a Deus. Então, o homem ele vai prestar contas a Deus e não aos homens aqui. Por mais que o pastor coloque a pessoa lá num tempo estabelecido por ele, num tempo do homem, isso não faz diferença alguma para Deus. Deus quer o seguinte, ele quer que todos os homens se arrependam dos pecados. Entende? E o que acontece? Tem uma passagem lá em Eclesiastes, se não me falha a memória, que diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Entende? Você que está assistindo esse vídeo. Então, se é em todo tempo, veja bem, aqui fala de eternidade em Eclesiastes. Em todo tempo, ou seja, na eternidade não existe minutos, horas, meses, anos, dias, não existe. O que existe é você estar em posição a todo tempo. Em todo tempo estejam alvas as tuas vestes. É isso que Deus quer. Então, se a pessoa pecou ali naquele momento e foi disciplinada, e a pessoa, se ela foi disciplinada, se ela confessou ao pastor, o erro dela é porque ela se arrependeu. E ela, ali disciplinada, ela já está em posição de que ela seja arrebatada. A pessoa que não será arrebatada será aquela que vai continuar no pecado. Essa não será arrebatada, mas a pessoa que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, na eternidade, Deus quer o quê? Deus quer que todo aquele que peca, que peca, que faz parte do corpo de Cristo, Deus quer que essa pessoa se arrependa, que essa pessoa confesse seus pecados a Deus, primeiramente, porque tem muitas pessoas que estão confessando somente ao homem. Aí o homem pega e coloca ela em disciplina durante um tempo, só que na eternidade essa pessoa não pediu perdão a Deus, não pediu perdão ao sumo sacerdote que é Cristo. E Cristo não intercedeu por essa pessoa na eternidade. Em resumo, digo o seguinte, é que, por mais que esse irmão ou irmã esteja em disciplina,
eles serão arrebatados. Isso se estiverem em santidade diante de Deus. Isso é, se arrependeram realmente do pecado que cometeram e estão santos diante de Deus, por mais que estejam em disciplina no tempo do homem, seja 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas se forem encontrados com as vestes brancas, eles serão certamente arrebatados.